James Clerk Maxwell foi um cientista físico-matemático escocês, nascido no dia 13 de junho de 1881. Maxwell sempre foi uma pessoa muito diferenciada no sentido das suas habilidades matemáticas. Aos 15 anos já tinha certa notoriedade na comunidade científica por ter descoberto uma forma de descrever a formação de uma elipse perfeita. Aos 16 ele entrou na faculdade de Edimburgo para cursar matemática e alguns anos depois, aproximadamente 4 anos depois, ele largou a faculdade de Edimburgo e entrou na faculdade de Cambridge e ingressou mais especificamente na Trinity College, onde Newton havia estudado. Concluindo sobre os feitos de Maxwell nesse período da sua vida, em 1854 ele se formou na Trinity College. E agora eu vou passar para falar sobre o contexto histórico, científico da vida dele. Houveram muitos acontecimentos relevantes historicamente, principalmente com que Maxwell tenha se envolvido, porém algumas coisas interessantes que eu acho bom de serem citadas. Como, por exemplo, na época dele, as pessoas ainda acreditavam no modelo atômico de Dalton, que é o modelo mais primitivo, certo? De descrição do átomo. Ele viveu a maior parte da sua vida no período entre a primeira e a segunda revolução industrial. Então ele não pôde chegar a ver certas invenções que surgiram um pouco depois da sua morte, como, por exemplo, a invenção do carro. Como na época as pessoas ainda acreditavam que tinham como base o modelo de Dalton, dá para citar que Maxwell foi uma pessoa muito criativa, porque eles criam que existia uma substância chamada éter que formava a matéria. E esse éter, ele era baseado, até aquele momento, por experiência e modelo científico, no modelo atômico de Dalton. Ao tentar fazer uma descrição do éter, porque sim, Maxwell acreditava que o éter era uma coisa atual, ele conseguiu fazer um detalhamento que se assemelha muito ao modelo atômico de cientistas posteriores que já conheciam o elétron, como o de Bohr e de Rutherford. E agora, continuando, né, a biografia dele, bom, é óbvio que com um cara assim, com um mindset desse nível, sabe, com uma inteligência acima da média, ele não ia sair da faculdade só por ter terminado o curso. Então ele continuou mais 2 anos em Cambridge, desenvolvendo algumas pesquisas. E vale uma coisa para ressaltar, é que assim, o Maxwell era uma pessoa, além de excelente matemático, sabe, tipo, igual eu, não erra nada. Mas enfim, ele era muito criativo. Então, assim, muitas das teorias que ele criou não eram exatamente coisas exatamente autorais, mas eram muitas pesquisas que já tinham sido desenvolvidas por outros cientistas e que ele basicamente aperfeiçoou ou criou formas melhores de demonstrar. Então, um exemplo dessa forma que ele tinha de trabalhar é um peão de cores que ele criou em Cambridge, que tinha 3 cores, né? O vermelho, o verde e o azul. Com ele queria demonstrar que é possível você criar qualquer cor que o ser humano é capaz de enxergar através da fusão dessas 3 cores. Isso não era uma coisa exatamente inovadora, né? Um cara chamado Young e próprio Newton já tinham feito estudo sobre a teoria das cores, mas ele foi o primeiro a demonstrar dessa forma. E justamente, se não deu para perceber ainda, vermelho, azul e verde é o nosso sistema RGB que a gente usa atualmente, né, nas televisões e qualquer coisa que tenha LED, geralmente, né, a cores. E justamente por ser uma inovação, né, uma forma de demonstração tão inovadora, ele recebe um prêmio que chama Medalha Rutherford. Não faço a menor ideia do que seja, mas deve ter sido importante. Sei lá, o nome é bonito. Enfim. E outra coisa que vale ressaltar é que ele fez um estudo sobre os anéis de Saturno e foi meio que na contramão de toda a comunidade científica, né? Porque na época todo mundo acreditava que, tipo, Saturno tinha meio que um frisbee ao redor dele, sabe? Então era meio que um disco contínuo e sólido. Maxwell foi a primeira pessoa a olhar para Saturno e falar: ah, mano, eu sou diferentão, eu acho que na verdade devem ser pequenas partículas de gás e poeira que formam um disco ao redor do planeta. Não faço a menor ideia de como ele chegou nisso, mas hoje a gente sabe que ele estava certo. Enfim, isso demonstra muito da criatividade, da inteligência dele, como a gente ainda vai ver mais pra frente, de como ele tinha uma habilidade muito boa de conseguir prever, assim, algumas descobertas e teorias científicas, mesmo que através de formas erradas, mas ele chegava em conclusões incrivelmente certas. E óbvio que um cara com esse mindset, né, igual eu falei, não fica sem emprego. É igual você pensar em Yuri Alberto, Cássio, Roger Guedes sem emprego. Não tem, não existe.
Então ele começa a dar aula em um lugar que chamava Marshall College, em Aberdeen. E lá ele conhece a filha do diretor e eles vão tendo uma relação cada vez mais próxima até que eles se casam. E aí você pensa, ele era casado com a filha do diretor, né? Impossível ele ser expulso de lá. Só que acaba tendo uns problemas administrativos por conta de uma fusão do colégio com um outro colégio. E ele acaba sendo demitido. Então ele passa um tempo sem emprego até que ele vai para Londres dar aula em um lugar que chamava King's College, onde ele continua dando aula até 1865. E assim, o Max ele não era o cara que gostava de ficar fazendo a mesma coisa sempre, né? Tipo o Newton, assim, caiu a maçã na cabeça dele, podia ter caído numa jaca porque aí não tinha física, né? Mas enfim, ele não podia ficar quieto, né? Ele tinha que ir lá fuçar pra complicar a nossa vida. Então o que acontece? Em 1865, o Maxwell ele para de dar aula no colégio e se muda para uma propriedade da família que eles tinham desde pequeno, em um lugar chamado Glenlair, que não é esse lugar que tá aparecendo na foto, não é essa casa, mas é representativo aí, tá? Tamo junto. Enfim, e lá ele já tinha muito contato, né, e começou a se aprofundar com o estudo de um cara chamado Faraday sobre o eletromagnetismo. E uma coisa que vale ressaltar, o Maxwell, como eu disse, né, ele era um excelente matemático e muita criatividade envolvida. E o que acontece? Com Faraday, foi o oposto da questão com o peão. O Faraday, ele era muito criativo também, então ele desenvolveu, assim, a teoria do eletromagnetismo muito bem, só que não tinha nenhuma base matemática. Então o que o Maxwell fez? Ele começou a aprofundar os estudos matemáticos sobre o eletromagnetismo, né? Só que uma outra filosofia dele, no Maxwell, né, no caso, que era uma coisa muito interessante, na verdade, né? Embora ele gostasse muito, assim, de matemática, né, de comprovar as coisas por álgebra, até porque era meio que uma, tipo, necessidade da ciência na época, ainda é, né, mas acho que talvez não tão rígido assim, ele gostava de ter ideias claras das teorias que ele criava na cabeça dele. Então, para ele, a física só fazia sentido se ele pudesse entender a natureza através de imagens claras que ele pudesse criar na mente dele. Então, por exemplo, ele, como dito, né, ele acreditava no éter, mas além de criar a base álgebra, né, do eletromagnetismo, ele ainda criou um modelo que tentasse explicar como ele funcionava. E assim, é o que tá aparecendo na tela. Óbvio que a gente nunca viu isso e é extremamente diferente do que a gente conhece atualmente, né? Muitos físicos, inclusive, quando tem contato com o Maxwell, né, pensar, foi o cara que, assim, meio que concretizou o eletromagnetismo, ele era tipo um gênio. Só que, como eu disse, muitos dos meios que ele usava para chegar nas conclusões estavam meio errados. Mas as conclusões dele eram muito boas. Então, você pode estar vendo na imagem, por exemplo, que a gente tem várias partículas grandes circundadas por partículas pequenas. Na teoria do Maxwell, essas partículas pequenas eram relacionadas à transmissão de energia entre as partículas grandes. Então, assim, não tá certa a forma de representação, pelo menos do que a gente conhece hoje, né? Mas se você for pensar bem a fundo, o cara, ele preveu o elétron antes de Thomson ter sequer pensado em fazer o experimento dele. Então, o Maxwell ele tinha uma capacidade de abstração e de nova leitura da realidade da física de um outro nível, assim, sabe? Muito impressionante. E através desses estudos, ele começa a unificar algumas leis de outros 3 caras, além de Faraday. Lenz, Coulomb e Ampère. Hoje seria chamado de plágio, né? Mas enfim, o que acontece? Não, brincadeira, né? Claro. Ele basicamente pega as teorias de todos esses caras e consegue unificar em 4 equações matemáticas só. E é por isso que as leis de Maxwell são tão importantes, né? Porque ao invés de você ter, sei lá, várias equações que cada um desses caras desenvolveu, o Maxwell ele conseguiu conjuntar tudo, né? Transformar tudo em só 4 equações que todo mundo usa atualmente. As equações, o Maxwell conseguiu medir mais ou menos a velocidade da luz em 3 metros por segundo. E com essa velocidade, com essas equações, aí você conseguiu criar sua teoria da relatividade. E algumas aplicações práticas do eletromagnetismo, dessas equações, é que com elas deu para se desenvolver a internet, o rádio, a radioatividade deu um complexo ali a mais, criação do modelo de Rutherford, de Bohr, e outras tecnologias que tem hoje, né, tipo Wi-Fi, satélite GPS, TV, sinal de TV, esses negócios. Em 1874, ele termina de ajudar a construir um laboratório de Cavendish, que lá passa o Rutherford e o Thomson, e em 1873 ele publica o artigo dele sobre o eletromagnetismo, né, o tratado dele sobre o eletromagnetismo. Uma coisa que isso discriminaram muito ele, por causa que esse tratado era mais diário dele, não era realmente um artigo organizado e tal. Ele
ele era muito desorganizado. Então, no início discriminaram muito ele, e ele morreu em 1879. E só 10 anos depois, Henry Hertz, que pegou esse tratado, deu uma lida e tal, ele criou o rádio. Aí sim que passou a ser aceito pela comunidade científica. Aí se popularizou muito. Aí já aí veio todas as tecnologias que mostrou antes. Wi-Fi, rádio, internet, esses negócios.